Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia 9 de outubro eu estou em Fátima e estou rezando por cada um daqueles que assistem, que vivem, que praticam esse exercício bonito, tão profundo que é a Léxio Divina. Rezo por você hoje aos pés de Nossa Senhora de Fátima. Celebramos a missa aqui na Capelinha das Aparições, o Santuário da Trindade, todo esse espaço, que é um espaço belíssimo de Fátima. Eu carrego cada um de vocês na minha oração e tenho colocado toda a nossa comunidade, toda a nossa família espiritual justamente lá onde acreditamos que foi o lugar da proteção do nosso carisma fundador. Nós consagramos a Nossa Senhora de Fátima, o nosso carisma desde o início, e acreditamos que todas as vezes é através da proteção de Nossa Senhora de Fátima que somos guardados em Deus. Desde jovem, muito jovem, eu vinha em peregrinação nesse lugar e aqui aos pés de Nossa Senhora eu pedia proteção para a minha vocação e para a vocação de cada um. Me lembro também que foi aqui na adoração, no santuário tem adoração perpétua, foi na adoração que eu escutei pela primeira vez a palavra vai, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, deixa e vai onde eu te mostrar. Eu tinha pouco mais de 19 anos e foi pela primeira vez que eu escutei essa palavra. Posteriormente, no ano sabático, eu descobri que era Gênesis 12, mas esse vai, esse deixa para seguir o Senhor marcou a minha vida no momento de adoração. Hoje, no nosso livro de vida, meditamos o número 324 sobre a escolha dos pastores. E é aqui, aos pés de Nossa Senhora, que consagro cada um daqueles que são guardiões da nossa comunidade, pastores, mas cada um de nós que tem essa missão de pastorear almas para Deus. O pastor é escolhido dentre aqueles que na comunidade têm um ministério de anciãos, de portadores, que aceitam ser responsabilizados, que dão provas de atenção e de vigilância para o bem de todos e estão disponíveis para discernir o interesse comum. Eles são sentinelas que veem, aceitam ser livres de si mesmos para se ocuparem das necessidades dos outros. O pastor deve dar provas de uma vida espiritual autêntica e autônoma, tendo um discernimento espiritual com clarividência e lucidez pastoral. Ele deve ser definido e estável no seu estado de vida. Este carisma deve ser alimentado na oração e na relação com o Cristo, bom pastor, em quem o pastor deposita o seu coração e as suas preocupações. Tão bonito esse número que nos explica como se escolhe um pastor. Um pastor é aquele que vai pastorear, né? Muitas vezes essa palavra, nós vamos dizer, protestante. Não, essa palavra é bíblica, João 10, aquele que pastoreia as ovelhas de Jesus. Como se escolhe um pastor? Vai nos dizer aqui, é aquele que tem um ministério de anciãos, é aquele que não é que acabou de chegar, mas é aquele que já deu provas de fidelidade a Jesus, que é aquele que já percorreu um caminho no discipulado com Jesus e que agora aceita ser portador, isto é, carregar outras almas. Aceitam ser responsabilizados. Olha que palavra tão bonita, e esse ano todo, na Léxio Divina, foi o ano do tema, né? Aceitar ser responsável, aceitar dar provas de responsabilidade, responder de outras responsabilidades do que a minha pequena, do que a minha própria vida, aqueles que dão provas de atenção e vigilância. Um pastor é alguém que não está fechado sobre si, mas que é atento aos demais, é alguém que está atento àqueles que o rodeiam. Por isso, ele está disponível para discernir o bem comum. Como ele não está fechado sobre si, sobre os seus interesses, ele está aberto para poder responder e discernir o interesse comum. São sentinelas que veem, então são pessoas que estão atentas e disponíveis. Tem gente que diz, ela vê tudo, mas todos nós podemos ver. É só tirar as viseiras, porque às vezes a gente não quer ver para não ser incomodado. Mas aceitar, olhar para a realidade e se deixar interpelar por ela. Uma coisa que está quebrada eu conserto, uma coisa que está caída no chão eu pego, uma coisa que não ficou feita até o fim, eu vou até o fim. Claro que isso exige um esforço, uma doação de alguém que é responsável. Você pode ser esse alguém. E todos nós somos chamados a dar mais do que a receber. E aí é a grande alegria. Somos sentinelas daqueles que vêm, aceitam ser livres de si mesmos para se ocupar das necessidades dos outros. Tão bonito. Aquele que é pastor
tem um coração alargado, não está fechado sobre si, aceita ser livre para cuidar dos outros. E o pastor deve dar provas de uma vida espiritual autêntica e autônoma e tem um discernimento espiritual com clarividência e lucidez pastoral. Ele deve ser definido e estável no seu estado de vida e por isso esse carisma é alimentado na relação de intimidade com o bom pastor. É a ele que confiamos tudo, é nele que o nosso coração se repousa e é a ele que entregamos todas as suas ovelhas, porque ser pastor é apenas ser um braço direito do bom pastor. Que o Senhor suscite na nossa comunidade, em toda a igreja, em todas as vocações, em todas as famílias espirituais, bons e numerosos pastores para cuidarmos do rebanho de Jesus. Hoje a primeira leitura, 2 Reis 5, Naamã desceu, pois, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a ordem de Eliseu. Sua carne se tornou sadia como a de uma criança e ficou limpa. Ele voltou à casa de Eliseu com todo o seu séquito. Entrou, apresentou-se diante dele e disse: agora sei que não há Deus em toda a terra a não ser em Israel. Por favor, aceita este presente do teu servo. Mas Eliseu replicou: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. E Naamã insistiu para que ele aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: sendo assim, permite então que se dê a teu servo a quantidade de terra de 2 mulas que podem carregar, pois teu servo não oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, mas só ao Senhor. Naamã faz a experiência bonita que nós fazemos nos santuários marianos. Ser mergulhado nas águas, e as águas correspondem às águas do coração de Jesus, que fervilham e que jorram rios de água viva, mas também fazem apelo à renovação das promessas do nosso batismo. Em Fátima, há fontes de água que jorram água que é benta, nos é dada, e em Lourdes há piscinas de água onde literalmente você pode mergulhar. Tudo isso são símbolos da renovação das promessas a Deus, promessas do nosso batismo, de acreditar, de nos confiar, de sermos discípulos missionários e de renunciarmos a tudo aquilo que nos afasta de Deus e de renunciarmos ao próprio demônio. Que o Senhor de verdade nos oriente nesse caminho, que Ele nos ensine a ser cada vez mais consagrados a Ele, mais mergulhados na sua graça, mergulhados na sua vontade, e que de verdade Ele faça com que as promessas do nosso batismo hoje sejam renovadas. A partir de Fátima, eu rezo por você e rezo por toda a nossa comunidade, toda a igreja. Salmo 97, cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Sua direita o salvou e seu braço santo. O Senhor fez conhecer sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor, terra inteira, dai gritos de alegria. Toda a terra e todas as nações são chamadas a glorificar o Senhor. E é interessante que em todos os santuários marianos, mas aqui onde eu estou em Fátima, milhares de nações, milhares de pessoas de nações diferentes vêm para justamente fazer a experiência da glorificação de Deus. Você, na mesma missa, você vai ter pessoas do Japão, da África, de todos os países da Europa, da América. É muito impressionante perceber que todas as nações fazem essa mesma experiência de bondade do Senhor, de misericórdia, de salvação, e por isso nos santuários querem vir agradecer. 2 Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu sofro até as cadeias como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. É por isso que eu tudo suporto por causa dos eleitos, a fim de que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Fiel é esta palavra, se com ele morremos, com ele viveremos, se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Impressionante essa presença do Senhor que nos ensina a sermos fiéis e a não mais o negarmos. E a sermos como que presos a Ele para que a palavra de Deus não esteja algemada. Esse domingo
E como em cada domingo, nós, mesmo no Santuário Mariano, celebramos Deus, a glória de Deus, a ressurreição de Deus, o poder de Deus, que nos faz aceitar as mortes para entrarmos na sua vida e na sua vida de plenitude. E o que é que nós experimentamos num santuário? A misericórdia de Deus, que mesmo se somos infiéis, Deus permanece fiel. A vida consagrada depende, e é um hino a essa fidelidade de Deus, mas cada um de nós faz essa experiência. Nesse santuário, que é dedicado justamente a Nossa Senhora do Rosário, essa festa bonita que celebramos no dia 7, Nossa Senhora do Rosário e a Virgem Maria de Fátima é Nossa Senhora do Rosário de Fátima, justamente toda a contemplação é para sermos filhos do Deus Altíssimo, vivermos para que a palavra de Deus não esteja algemada, mas para que ela seja anunciada nos 4 cantos do mundo. Indo aqui com as irmãs que vão fazer esse retiro da Europa, viemos justamente pedir essa graça, que livres de nós mesmos possamos estar ao serviço da palavra de Deus. Lucas 17 é o evangelho de hoje. Como se encaminhassem para Jerusalém, passava Jesus através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao encontro, pararam à distância e chamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe, pois bem era um samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve, acaso, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Em seguida disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É impressionante porque a liturgia nos faz perceber a graça de um santuário. O santuário é um lugar onde todos são purificados. O santuário é um lugar onde todos poderiam testemunhar das maravilhas de Deus, mas poucos têm consciência disso e poucos agradecem. Nós viemos aqui para agradecer, porque o Senhor nos cura dessa lepra que é o pecado, essa lepra que é a cegueira espiritual, a indiferença, a assídia, tantas lepras que podem nos atingir, e o Senhor vem curar o nosso coração. E nós devemos ser como esse samaritano. Finalmente não era aquele que era esperado ser consagrado a Deus, mas foi aquele que teve um coração grato diante da misericórdia de Deus. São Cirilo de Alexandria, bispo do século V, diz assim: por ocasião da vinda de Nosso Senhor, o templo se manifestou sem comparação, mais glorioso e mais divino, mais ilustre e excelente do que o antigo. Assim o julga quem percebe a diferença entre o culto da religião da lei e o culto evangélico de Cristo, entre a realidade e a sua sombra.